palavra de Deus. E após essa leitura, eu sugiro que mantenham a Bíblia aberta neste texto, porque a nossa meditação vai ser em cima desse texto. Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11, diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Amém. 28 de setembro foi o dia do hidrógrafo. Eu estava lendo um texto, eu achei interessante, a primeira atividade hidrográfica no Brasil. Segundo esse texto, consta do registro feito por Pedro Vaz de Caminha, que foi justamente sobre o conhecimento da profundidade. Então guardem isso. A primeira atividade hidrográfica no Brasil foi sobre conhecer a profundidade. Então, quando aquelas embarcações estavam se aproximando da costa brasileira, eles lançaram um grupo para saber qual é a profundidade. É uma das atividades do hidrógrafo. Alguns aspectos dessa atividade, como já foi lido aqui o texto do nosso pastor Manuelito: a carta náutica, sinalização, meteorologia e alertas e avisos aos navegantes. Por que eu estou pontuando aqui essas características? Para fazer uma correlação entre essas atividades do hidrógrafo e a vida cristã. Amém. Se a gente pensar, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Principalmente essas aqui pontuadas. A necessidade da carta náutica. Deus me deu o privilégio, a bem-aventurança de fazer algumas viagens na Marinha. Eu gostava de ir lá por causa disso. E, entre outras coisas, eu ia lá para a bancada onde ficava o hidrógrafo. Aí eu perguntava para ele assim: então onde é ele? Não, mostra ele. Aí ele abria cá. Aí diferentes profundidades, a derrota marcada, ó, capelante vai por aqui, afastar aqui, porque aqui a gente não pode navegar. Quando a gente chegar aqui, a gente tem que fazer um contato com o pessoal na entrada do Estreito de Gibraltar. Quando chegar aqui, a gente tem que fazer um outro contato. Ó, aqui tem um farol. Aí antes de chegar no porto, tinha o briefing de navegação. Aí vai todo mundo para o auditório, aí começa a identificar os pontos de fundeio, aí começa a identificar as referências para quando estiver entrando pelo
torre, tem uma igreja, tem um farol. Glória! Os perigos da navegação, as boias, os faróis, a meteorologia fundamental, somente quem navega nas águas da Antártica. Aí terminava aquela parada, terminava aquele brief da aviação. Aí quando terminava tudo, aí o choque sempre lembrava, claro, se o tempo permitir. Tudo combinado, se o tempo deixar, se o clima deixar, se o vento deixar, se a chuva permitir. Já aconteceu de tirar a cobertura das aeronaves, botar as hélices, preparar tudo em frente à Ilha Elefante. O pessoal chama até que é a Ilha da Família Adams, que sempre uma nuvem sobre a ilha, o tempo fecha repentinamente. Depois estava tudo pronto, todo mundo já estava, o piloto na aeronave. Daqui a pouco, quando o pessoal olhou assim para a ilha, cadê que no visual não tinha nada. Então desfaz toda a manobra, volta tudo. A importância da meteorologia, das previsões, de estarem atentos e observando as condições climáticas. Então, é uma atividade do hidrógrafo, uma atividade muito rica, muito variada e muito importante. E a gente vê na Bíblia, Atos dos Apóstolos, a gente vê Paulo, quando estava indo para Roma, pegou aquela tempestade no Mediterrâneo. Uma das coisas que eles fizeram foram justamente medir a profundidade. E porque eles estavam medindo a profundidade, eles observaram que o navio ia bater em umas rochas. E aí já começaram a se preparar para abandonar o navio. E eu lendo esse texto, eu achei muito interessante, porque esses pontos aqui ressaltados devem estar presentes na vida de quem deseja ser um discípulo de Jesus. Aleluia! Se não, vejamos. Olha o verso 2 que aqui diz. Tem alguém aqui que pode ler o verso 2? Ninguém? E viu 2 barcos junto à praia Sim. do lago. Sim. Onde os pescadores, havendo, eles embarcaram, lavaram as redes. Muito obrigado, comandante Forte. Eu quero destacar essa atividade, lavando as redes. Da ideia de quê? A gente vê um barco, 2 homens descem do barco, começam a lavar o rede. Da ideia de que isso? Encerrou. Encerrou a atividade. Encerrou o expediente. Mas qual é o lema da hidrografia, hein? Restará sempre muito o que fazer. É possível que em alguns momentos da nossa vida a gente ache que está na hora de lavar a rede. E sabe por que eles lavaram a rede, estavam lavando a rede? Porque eles trabalharam a noite toda e não pegaram nada. Então o sentimento, eu fico imaginando o sentimento de decepção, frustração, desânimo, que tomou conta daqueles homens acostumados ao mar. Mas que naquela oportunidade não pegaram nada. E mais na frente a gente vai ver que eles confessaram isso. Nós trabalhamos a noite toda. Não é fácil não. Trabalhou a noite toda e sem resultado nenhum. Quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou lavar minha rede. Ou utilizar aí algumas outras expressões, né? Eu vou chutar o pau da barraca. Eu vou chutar o balde. Eu vou jogar tudo pro alto. Mas a Bíblia diz que tinha alguém que estava olhando para eles. Glória! E sabe quem é que estava olhando para eles? Jesus! E sabe quem é que está olhando para cada um de nós? Jesus. Ele está vendo o seu esforço,
Ele está vendo sua tentativa, Glória Ele está a vendo Deus, seus planos, aleluia. Ele está vendo seus projetos, Ele está vendo seus fracassos, Ele está vendo suas decepções, Ele está vendo suas frustrações. Aleluia. E Ele te diz nesta noite: Graças a Deus. ainda há muito o que fazer. Glória a Deus. Ainda não terminou, Deus vive. ainda não acabou, ainda há muito o que fazer. E olha o que diz o verso 3: entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando, ensinava do barco a multidão. Bonito essa frase agora que eu vou dizer. Entrou para usar. Jesus entrou no barco para usar o barco. Graças a Deus. Ou seja, tudo que Deus faz tem um propósito. Oh, glória. Deus não faz nada Glória. de agarra. Deus não faz nada de agarra. Não tem coincidência. Deus permite, Oh, tem propósito. glória. Deus fecha a porta, tem um propósito. Deus abre a porta, tem um propósito. Deus humilha, tem um propósito. Deus exalta, tem um propósito. Glória a Deus. Deus não permite, tem um propósito. E quando Deus deixa, Ele tem um propósito. Aleluia. Esta noite Deus quer entrar no teu barco, quer entrar nos teus planos, quer entrar nos teus projetos, quer entrar nos teus caminhos. E Ele quer entrar porque Ele tem um propósito. Glória a Deus. Ele entrou para usar. Oh, glória. E olha que interessante o que diz o verso 4. Quando acabou de falar, será que Simão pensou assim? Bom, agora vou voltar meu barco para a areia, vou lavar, dar uma lavada aqui, porque eu acabei molhando um pouquinho, tirar essa sal. E ele foi surpreendido a isso. Porque agora, aquele que entrou, aleluia, Oh, e entra com glória. propósito, e o propósito de Deus é sempre além daquilo que eu consigo imaginar. Graças a Deus. O propósito de Deus é sempre além daquilo que eu consigo pensar. O propósito de Deus é sempre além daquilo que eu consigo pedir. Aleluia. Aquele que permitiu que Jesus entrasse para usar, quando acabou de falar, Glória a restará Deus. sempre Aleluia. muito o que fazer. Ainda não terminou. Agora, Jesus chega e diz assim: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Aleluia. O lema do Serviço de Assistência Religiosa da Marinha é exatamente esse texto aqui em latim. Duquim alto, faze-te ao largo, em latim. Oh, glória. Vá para águas mais profundas. Ele entrou, ele usou e agora conduz para águas mais profundas. Aleluia. Glória a Tu Deus. estás pronto? Está pensando que vai ficar aí nessa água rasinha aí? Está pensando que vai ficar perto da costa? Está pensando que vai ficar margeando a costa? Deus te desafia a ir para águas mais profundas. Faze-te ao largo, vá para águas mais profundas. É o desafio do Senhor. Duque em alto, vai para águas mais profundas. Deus quer nos conduzir Aleluia. a águas mais profundas. Graças a Deus. Hernandes Dias Lopes, pastor brasileiro, ele disse uma coisa interessante. Nós vivemos numa época em que a fé cristã evangélica, quase 30% da população brasileira declara professar essa fé já. Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: hoje nós temos é como se nós tivéssemos 5.000 quilômetros de extensão da fé Aleluia. evangélica. Crescemos
distante, mas 5 centímetros de profundidade. Meu Deus, misericórdia. Começar que as pessoas não deviam. Essa coisa. Eu estou generalizando, claro. Né? Os poucos têm hábito de leitura bíblica diária. Muito poucos têm o hábito de participar de cultos de ensino. Aleluia. Reuniões de oração. Vou dar um testemunho aqui que eu vi do lado do Comandante Batista. Eu estava no Parque Madureira, eu sou do Ministério Madureira. Fez uma campanha evangelística lá. Eu estava lá, multidão no Parque Madureira, cantores, cantores. Eu confesso que eu não sei quem é que cantou esse hino, mas eu anotei aqui a letra. E anotei a letra de todos eles que cantaram lá, porque eu depois vou falar isso na igreja. Sobre cada letra desse hino. Um desses dizia assim, a letra dizia assim: sobre a oração. Eu creio no poder da oração. Não murmura, ora, é de joelho. Eu não lembro quem foi o cantor, mas tinha vários cantores conhecidos. Mas um dessas músicas, e todo mundo sabia cantar, impressionante. A multidão que estava no Parque Madureira, todo mundo sabia cantar esse hino aqui. Não sei se vocês lembram. Eu creio no poder da oração, não murmura, ora, é de joelho. Eu não sei se foi o Ida Nascimento, eu não sei se foi a Flor de Lis, estava todo mundo lá. E todo mundo cantando. Está cantando que eu creio no poder da oração, não murmura e ora. Pois bem, último momento do encerramento da cruzada foi a oração. Quando o pastor começou a fazer a oração final, do meu lado tinha uma senhora que nessa hora aqui levantou a mão. Ai, Jesus, eu creio também. Aquela coisa toda. Na oração final, eu de olho fechado, e ela assim: ó, eu estou aqui, tá bom, ó, a gente se encontra. Não, ó, tá me vendo não? Aí eu, quando essa pessoa cantou sabendo o que estava cantando. Ela cantou que crê no poder da oração, mas não ora. Ela cantou que a oração é importante e na hora da oração não ora. Fica falando no celular. Fica olhando o WhatsApp. Fica vendo a mensagem do Face. Que profundidade é essa? 5 centímetros de profundidade. Nesta noite, Jesus está dizendo para cada um: eu quero vocês em águas mais profundas. Eu quero vocês em águas mais profundas. Evidentemente que quanto maior a nau, maior a tempestade. Não é qualquer navegação, não é qualquer barco, embarcação que pode ir para águas profundas. Mas atenção, lembre-se, Jesus entrou. E se Jesus está no barco da tua vida, você pode soltar o cabo da nau, você pode tomar o vento na mão e navegar com fé em Jesus. Porque Ele no barco é a garantia da vitória. Olha o verso 5 que diz: respondendo Simão, disse-lhe, de novo, surpreendeu. Deus surpreende. Deus faz muito além. Mestre, nós trabalhamos a noite toda, não pegamos nada. Notem aqui que a confissão é uma coisa muito importante. Ele não ficou guardando para si esse pensamento ao ouvir a ordem de Cristo. É como muitas das vezes as pessoas fazem. Aqui não tem ninguém que faz isso não. Mas tem muita gente aí fora que faz isso. Não fala, não verbaliza para Deus. Mas dentro dele, que obra absurda. Olha, isso não vai dar certo.
Mar da Galileia, sou eu. Se tem alguém aqui que navega por essas águas há muitos anos, sou eu. Se tem alguém aqui que sabe aonde tem peixe, sou eu. E já trabalhei a noite toda, não peguei nada. Mas o bom de Deus é que ele não ficou remoendo, ele verbalizou, ele confessou. A gente precisa falar com Deus. Fale com Deus dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Fale com Deus das suas frustrações. Fale com Deus das suas decepções. Fale com Deus da sua tristeza. Fale com Deus do seu descontentamento. Fale com Deus da sua impaciência. Fale com Deus. Sabe por quê? Porque quando eu falo, eu me abro para Deus. Quando eu me abro para Deus, eu recebo de Deus. Recebo a graça necessária, recebo o poder necessário, recebo a ajuda necessária, recebo a palavra necessária. Ele se abriu, ele disse. Agora, olha só. E assim é na vida, tanto de quem navega, como de quem pilota. A gente não pode confiar 100% na nossa capacidade de percepção. O comandante sabe. Nós temos mais experiência que eu, né? Sabe disso. Tem determinados momentos que, pela experiência, né? Não, aqui não, já passei por aqui várias vezes. Sim, mas altera. Altera, a natureza se altera. Conhece, mas agora pode estar diferente. O piloto é a mesma coisa. E o piloto eu aprendi há pouco tempo, alguns anos, né? Eu achei interessante. Que tem determinado momento que pode dar uma alteração no senso de direção do piloto. Ele pode pensar que está fazendo um movimento para lá e para cima, quando na verdade ele está fazendo para baixo. Eu não sabia disso, não. Você sabia? Eu não sabia, eu fiquei admirado. Tem determinados momentos que, se o piloto não tomar cuidado, se ele confiar só no senso de percepção dele, ele vai de bico, ou no chão, ou na água. Não tem um nome técnico, vertigar. Aí, qual é o referencial do piloto, ou o referencial do marinheiro? Não é o senso de percepção, são os instrumentos que ele tem. Aleluia! Eu achei interessante o piloto dizer assim: capelão, o piloto tem que confiar no instrumento. Sabe por quê? Porque na hora vai dar divergência. Sua percepção diz: eu estou subindo, mas o instrumento está dizendo assim: tu está descendo. E assim é na vida cristã. Tem horas, que a gente acha que a gente está, não, estou tranquilo, estou sabendo. E a gente não está. Sabe o que a gente precisa? De referenciais. O maior referencial da nossa vida é a palavra. Aleluia! Você tem que me guiar pela palavra. Você tem que ter como referencial é a palavra de Deus. A Bíblia diz: enganoso é o coração do homem. Eu não posso confiar 100% nem no meu coração, nem no meu senso, nem na minha consciência. A minha consciência não me acusa, não significa que está aprovado. E até o próprio Paulo disse isso. Em nada a minha consciência me acusa, não me considera aprovado. Porque quando eu vou me apresentar diante do Senhor, todas as coisas virão à tona, todas as coisas estarão patentes e claras perante quem daremos contas. E até porque a gente não conhece tudo, não conhece profundamente 100%, nem a nós mesmos. A gente se engana até conosco mesmo. E isso é bíblico. Qual é a oração do salmista no Salmo 139? Como é que ele termina o Salmo 139? Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim
em algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Por que ele estava pedindo para Deus sondar? Porque ele mesmo não consegue ver tudo. Tem coisas na nossa vida que nem a gente sabe que está lá. E sabe por que a gente não sabe? Porque ainda não veio à tona, ainda não aflorou. E sabe por que não aflorou ainda? Porque as circunstâncias ainda não foram favoráveis. Porque o momento que for, vem à tona. E aí a gente se surpreende até com a gente mesmo. Ou então a gente se surpreende com o outro. Mas como é que pode? O Joaquim, estava lá. Mas é que ele não aflorou. Mas o salmista percebeu isso. E por isso ele dizia assim: sonda-me, ó Deus. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim alguma coisa escondida. Vê se há em mim alguma coisa que não te agrada. Vê se há em mim alguma coisa que está me atrapalhando. Guia-me pelo teu caminho. No Salmo 19 ele faz essa oração: expurga-me dos erros que me são ocultos. Então, quando Pedro verbalizou isso, ele deu uma tremenda declaração de fé. Ele disse assim, em outras palavras, ele disse assim para Jesus: eu já conheço esse mar, eu já lancei a rede já a noite toda, então, pela minha experiência, pela minha avaliação, pela minha opinião, não tem peixe, não adianta tentar. É mais ou menos assim que ele está falando. Aí ele diz assim: mas sempre tem que ter um mais, né? A nossa vida sempre tem que ter um mais, né? Não, já tentei, ok. Já tentei todas as maneiras, ok. Mas bota mais aí. Mas, porque tu estás mandando. Aleluia! Porque tu estás ordenando. Na minha percepção não é assim, mas porque o Senhor está mandando. Na minha experiência não é assim, mas porque o Senhor está mandando. Na minha avaliação não seria desse jeito, mas porque o Senhor está mandando, eu vou fazer. Glória. Porque o Senhor manda, eu lanço a rede. Porque o Senhor manda, eu vou fazer isto. Aleluia. Nós precisamos confiar em Cristo. Em hino antigo, eu não sei cantar, mas esse hino dizia assim: você pode confiar naquele que morreu por ti na cruz. Glória. Pode confiar nele. Pode confiar nele. Você pode confiar. Aleluia. Ainda que ele te conduza por águas por onde nunca navegaste, mas naquele que morreu por ti na cruz, você pode confiar. Pode confiar nele. Ele morreu por você. Aleluia. A Bíblia diz no verso meia dúzia: fazendo assim como? Como Jesus mandou. Fazendo assim como a carta náutica do cristão está orientando. Fundiando onde você tem que fundiar. Levando em conta o aviso daquele farol. Considerando a sinalização daquela boia. Prestando atenção no aviso do navegante. Fazendo assim, a Bíblia diz: colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se a rede. Foram bem-sucedidos. Foram bem-sucedidos. Por quê? Porque nesse caso aqui, eles colocaram a fé que levou à obediência a Cristo acima de suas experiências, de suas percepções, de seus achismos, de sua sabedoria humana. Eles botaram assim. Assim deve ser a nossa caminhada cristã. Eu não posso confiar em mim, mas naquele que morreu na cruz por mim.
E para encerrar, eu vou deixar aqui 3 reflexões. Primeiro, estamos navegando em que profundidade? Ninguém vai responder para ninguém. É para a gente sair daqui pensando nisso. A minha vida cristã, a minha vida espiritual, está nesse momento em que profundidade? Está pelo tornozelo? Está pelo joelho? Está pelo quadril? Você continua com o pé no chão? Ou tu já estás no nível de ser levado pelas águas da graça de Deus? Aleluia. Pelas águas do Espírito. Graças a Deus. É possível que estejamos água pelo joelho. Por quê? Porque enquanto a água lá no joelho, o pé está no chão. O pé no chão, né? Está sob controle, né? Pegando tudo, mas sob controle, sob o pé no chão. Mas o Senhor diz para ti essa noite, no final, vá para águas mais profundas. Aleluia. Segundo, estamos atentos aos referenciais. É interessante, né? A navegação é muito interessante. Quando é full time, é o vigia, é a carta náutica, é o contato, é o visual. É interessante isso. É o tempo todo, 24 horas por dia. Tem gente atento a tudo. Assim deve ser a vida cristã. Precisamos estar atentos aos referenciais. O Espírito Santo fala, a palavra de Deus revela, Deus toca, um instrumento do Senhor nos avisa, um acontecimento nos desperta, são referenciais de Deus para nós. E por último, vigilância e observação constante. Na nossa navegação cristã, na nossa navegação espiritual, precisamos estarmos alertas constantemente. Aleluia. Porque a qualquer momento podem vir coisas que a gente não espera. Só para ter uma ideia, Deus me deu o privilégio de ir na Antártica. E aí, o piloto ele contou uma experiência interessante. Várias vezes, o pessoal que chegava na base chilena pegava o helicóptero para ir para a base brasileira. O helicóptero era rápido, a base de navio demorava. Então, quando chegava alguma autoridade, ia de helicóptero. E na volta a mesma coisa. Ao invés de ir de navio, o navio ficava na Bahia, no Almirantado, ali protegido, e o helicóptero levava a autoridade lá do outro lado do morro para a base chilena. Como eu disse, as condições meteorológicas na Antártica mudam assim rapidamente. E aí esse piloto falou que foi a época que o Lula e a Marisa, né, foram lá. E aí ele foi levar. Antes de chegar na base chilena, o tempo fechou. E esse helicóptero não navega por instrumento. Tem que ser visual. Mas fechou. Aí ele foi muito pela experiência, mas não falou nada. O outro manteve lá. Aí ele contou que o presidente Lula, quando ele já estava assim, já pousando, né? O presidente Lula falou assim: ô piloto oficial, como é que você estava conseguindo ver? Porque eu também não estava vendo não, presidente. Eu também não estava vendo não. Mas são surpresas que acontecem na vida. E aí tem que o quê? Aguçar a vigilância e a observação. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação.
vigiando em todo o tempo em oração para vencer as tentações. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor nos ajude a prosseguirmos na nossa caminhada, na nossa navegação, até chegar ao porto desejado. Aquele que nos ajudou até aqui é poderoso para nos ajudar